bem? Vamos lá, mais uma aula de História do 8º ano e que também vai contemplar a 4ª fase, modalidade EJA. A aula está sendo ofertada pela Secretaria de Educação do município de Belo Jardim. Eu sou a professora Edna e a nossa aula de hoje vai ser sobre a independência dos Estados Unidos. E como a gente vinha falando, né, lá nas aulas passadas, a gente vai mais uma vez ver várias ideias do iluminismo aqui, né, que foram atreladas, né, a esse movimento dos Estados Unidos. Primeiro porque é um movimento que se concentrou principalmente nas ideias de liberdade de expressão, igualdade, liberdade de imprensa e tolerância religiosa. A Revolução Americana foi o período em que os Estados Unidos tentaram obter sua independência na Inglaterra. Não podemos esquecer que na época, né, a Inglaterra ela estava passando por um conflito. E dentro desse conflito, né, ela chegou a vencer a sua maior rival, que era a França. Tudo bem? Venceu. Mas ela investiu muito na questão militar, que também ficou conhecido, né, como a Guerra dos 7 Anos. E o que foi isso, Guerra dos 7 Anos? Foi um conjunto de disputas ocorridas entre as potências da época. Em uma de suas fases, os Estados Unidos e a Inglaterra disputavam pelos territórios norte-americanos. Só que aqui, né, após ele derrotar a França, ele entrou numa grande crise econômica. E aí, para sair da crise, a gente sabe que a Inglaterra inventou de criar, né, novos impostos, o que descontentou outras potências. A solução encontrada pelo governo inglês para tentar diminuir os efeitos dessa crise econômica foi justamente adotar uma nova política colonial, ou seja, uma nova política tributária, um aumento nos impostos para arrecadar, né, e controlar essas colônias e também para aumentar a receita real. Aqui a gente observa os exércitos, né, a qual ele fez um investimento imenso em armas de fogo e treinando esses exércitos para poder vencer a sua maior rival, que seria a França. Certo. E quais foram esses impostos que tiveram um papel importantíssimo na formação, né, desses impostos? A gente vai acompanhar aí, ó. Guerra dos 7 Anos, que ocorreu em 1756 a 1763, que teve a Inglaterra contra a França, sendo que a vitória foi da Inglaterra. Ele teve um gastos imenso com os exércitos militares. Daí o que é que ele faz? Aumenta os impostos sobre as 13 colônias e cria, né, essas leis. Mas o que seriam essas leis? A primeira lei, pessoal, não está em ordem não, viu, em sequencial não. A primeira lei foi a Lei do Açúcar, em 1764. O que aconteceu aí? Consiste na doação de tributos, na criação de impostos sobre o comércio ou melácio das colônias, com o território. Colônias que não fossem dominadas pela Inglaterra ou que não fossem colônias inglesas. Por exemplo, na região das Antilhas, no Caribe. Dessa forma, os ingleses esperavam vender com exclusividade o açúcar para os colonos norte-americanos. E caso os norte-americanos não fossem ou não fizessem isso, eles teriam que pagar um preço muito elevado sobre esses impostos. O que deixou, né, os norte-americanos descontentes com tais atitudes do governo. A segunda foi a lei do selo. O que foi isso? Outra tarifa. O governo inglês, que vai gerar grande descontentamento
mas que consiste no estabelecimento da obrigatoriedade da aquisição de um selo para ser colocado em qualquer tipo de publicação ou material impresso que circulasse nas 13 colônias. Tipo, livros, jornais, revistas, e alguns tipos de mercadoria só podia circular com esse selo. E esse selo custava um imposto muito alto, o que deixou ainda mais os norte-americanos irritados. Mas o pior não foi isso. O pior foi o terceiro, a Lei do Chá, que aconteceu em 1766. E o que foi isso? Sem sombra de dúvida, essa próxima tarifa, né, foi um imposto em cima das 13 colônias. Conhecida como Lei do Chá, esse imposto, o governo inglês que mais provocava descontentamento, disse que a Lei do Chá era um divisor, tipo um divisor entre águas. Essa lei determinava que a partir de agora o governo inglês vai monopolizar o fornecimento do comércio de chá dos colonos. Epa, o que é isso? Norte-americanos, através das campanhas das Índias, dos Orientes britânicos, né, eles iriam praticar essa atividade que os norte-americanos faziam livremente, sem nenhuma intervenção do governo inglês. E o que quer dizer isso? Que antigamente, né, o governo inglês precisava buscar uma forma de arrecadar mais dinheiro, certo? Sendo que vale lembrar que esses colonos, né, de Boston já realizavam há muito tempo esse tipo de atividade sem nenhuma interferência desse governo inglês. Mas ele porque queria reverter a situação econômica, né, da Inglaterra, e aí ele causa esse impacto, né? Resolve impor essa lei do chá, proibindo os norte-americanos, né, de continuar da forma livre, do comércio dele livre. O que gerou um descontentamento imenso. A gente vai observar aí, né, que aí nessa imagem eles estão com caixas. O que quer dizer isso, professora? Os colonos norte-americanos, né, eles estavam enfurecidos com aquelas situações. Então resolveu tentar uma luta travada com a Inglaterra. Ou seja, eles não queriam de forma nenhuma esses impostos, não. O que é que eles fazem? Se disfarçam de indígenas, né? E vão nos porões dos navios, pegam as caixas de chá, mais de 300 caixas foram jogadas ao mar, certo? O que o governo inglês ficou sabendo e reagiu. Disse, não, isso não pode acontecer. Então, começa aí, né, uma luta travada. E aí, onde a gente vai conhecer, né, os processos de independência dos Estados Unidos, né, a partir daí. Como foi que ele reagiu? O governo inglês criou umas tal chamadas leis intoleráveis. Mais leis eles criaram, né? Que foi a lei do aquartelamento. A gente observa aí nessa imagem, né? Soldados. Então, o que quer dizer essa lei do aquartelamento? Determinava que todo norte-americano, caso fosse solicitado, deveria fornecer alojamento para as tropas inglesas na América do Norte. Vê só, era obrigado a receber esses soldados e dar alojamento. E a segunda é o fechamento do posto de Boston, que foram medidas que causaram grande descontentamento, o que vão determinar uma aceleração no processo revolucionário, o processo de emancipação das 13 colônias, processo que é dividido em duas fases. A primeira fase é o primeiro congresso, que aconteceu em 1774, que foi chamado de Congresso Não Separatista. Que
esse congresso não separatista, que aconteceu em 1774, né, os representantes das 13 colônias vão se reunir na Filadélfia para definir um rumo sobre o seu processo emancipatório. O primeiro congresso não chega a ser o momento ideal e adequado para o início de uma guerra, mas era necessário, né, representante das 13 colônias, para um momento de solicitar ao governo inglês a revogação das leis intoleráveis, algo que o rei George III da Inglaterra não vai atender, e muito menos o parlamento inglês. Lembra que a gente falou na última aula sobre a questão do parlamento, né? Que a gente também vai se voltar pela questão do... que eles pegaram algumas ideias do iluminismo e aplicaram no seu governo, né? Mas também que muitos desses reis, né, dessas realezas, não atendiam às leis do parlamento, ignoravam essas leis do parlamento. Aí é o primeiro, né, congresso, e a gente vai ver o segundo congresso, que aconteceu em 1775, que é chamado de Serapatista. O que quer dizer isso? Que foi a partir desse, né, que os representantes das 13 colônias chegaram ao consenso e ao início do processo de independência. Ou seja, no segundo Congresso Continental é que dá início, né, ao processo de independência dos Estados Unidos. Bom, a partir daí, né, a gente vai conhecer os principais líderes desse processo revolucionário aí, né, que foram George Washington, que era líder das tropas americanas contra o governo da Inglaterra. Ele também foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E o segundo, Thomas Jefferson, que é redator da Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi na data 4 de julho de 1776, conhecido também, né, como Independence Day. E, por último, né, a gente vê aí Benjamin Franklin, que é o responsável pelo apoio à França e Espanha, né? Ele deu esse apoio à França e à Espanha. Bom, pessoal, após algumas batalhas, né, foi que os americanos finalmente derrotaram os ingleses. E aí, né, em 1780, foi reconhecida a independência dos Estados Unidos, que ficou conhecido como o Tratado de Paris, certo? Esse conteúdo ele não é extenso, mas ele é fundamental para que a gente possa compreender até onde as ideias iluministas, né, elas conseguiram revolucionar as pessoas e conseguiram fazer com que esses pensamentos autoritários, né, esses reis absolutistas, pudessem mudar a forma de governar e que cada país passou a ter a sua própria independência, né, passou a ter o seu governo, as suas políticas voltadas de acordo com a necessidade do povo, certo? Os professores irão colocar as atividades complementares. Peço que vocês façam bom uso dos slides na hora de responder as atividades. Tirem as dúvidas com o professor de história de vocês. Fiquem em casa, né? Essa pandemia, graças a Deus, está passando, mas ainda vai demorar um pouco para que a gente tenha esse contato humano, como há meses atrás nós estávamos bem à vontade, né, quanto a isso. Mas vai passar, pessoal, certo? Fiquem em casa se puder. Bom estudo e até a próxima aula.